fofocando aqui. Aí a Fefe falou que né, para a vida profissional dela funcionar como funcionava, ela precisava de pessoas especiais. E aí vem e apresenta a Débora para assuntos contábeis, administrativos, né, financeiros, mais ou menos isso, não Mais foi? financeiros do que mais financeiros. Os contábeis eu dou uns pitacos. Eu vou dar até uns pitacos hoje. Então, eu vou começar. Peraí, que eu fiz uma mini. Fiz um. Na verdade, falei para. Nós íamos falar que isso aqui era uma roda de conversa, mas com um direcionamento. Peraí, só um minutinho. Acho que você vai ter que me colocar. Sabe se eu coloquei você como. Jô? Eu coloquei você como host. E aí agora você me habilita aí para eu apresentar. Dé, olha se agora você consegue. Eu acho que eu Ah, habilitei aqui, sim. eu botei. Agora sim. Eu coloquei você como. Então, peraí. Pronto. Pronto. Então vamos começar. Eu falei primeiro que fiquei muito feliz. Na verdade, quando eu conversei com a Jo há uns 3 ou 4 meses atrás, né, Jo? Ela me falou, eu falei, topei na hora. Eu falei, gente, eu tenho o prazer de falar sobre a melhoria, como a gente cuidar do dinheiro pode beneficiar a vida de mulheres, das pessoas em geral, mas nesse especial, nesse projeto, né, das dentistas, de mulheres dentistas. Então, topei na hora, falei, a hora que você quiser, a gente faz. Então, foi um prazer, obrigada. Para mim, eu falei para a Jo hoje mais cedo, falei, Jo, você vai me falando o tempo, porque assim, eu sou apaixonada por isso. Não, não, além do trabalho, porque eu acredito realmente que a gente se beneficia cuidando do melhor dos nossos recursos. Não é só dinheiro, é tempo, é vida, é qualidade de vida, é melhoria nas relações. Então, enfim. E nós escolhemos esse tema de fotografia financeira, por quê? Porque é a base que a gente enxerga o começo, como é que está a nossa situação, né? Como que tá as nossas finanças. Então, a gente pegou um pedacinho, né? Vamos pensar do processo de consultoria, de um olhar completo, porque não daria para te apresentar em uma aula. E aí a gente achou assim, interessante falar sobre a fotografia financeira. Falar um pouquinho de mim, assim, bem rapidamente. Eu sou planejadora financeira independente, então eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma instituição. A Oliva Finanças é uma empresa minha, só eu. Tenho um parceiro, de vez em quando, o meu marido economista também participa em alguns projetos. Sou formada em administração de empresas e eu ofereço orientação e planejamento financeiro através de consultorias individuais, personalizadas, para pessoas físicas e para quem trabalha por conta. Então, o nosso universo, os dentistas, autônomos, esse universo de pessoas que trabalham meio que sozinhas, né? E que precisam tanto de um apoio de um profissional, né? Para ajudar nas finanças. Então, nosso tema, meninas, que nós vamos tratar hoje é isso. Como é a nossa relação com o dinheiro, que é uma introdução da nossa fotografia. O custo da vida financeira, que é nesse segundo tópico nós vamos parar mais um tempinho, que é o objetivo da fotografia financeira. Um deles é encontrar qual é o meu custo de vida, né? Porque a gente acha que é fácil encontrar e às vezes falta consciência e clareza para onde está indo o nosso dinheiro. Então, o objetivo central nosso encontro hoje é esse. Vou falar um pouquinho só, até falei para a Joana, para falar sobre um pouquinho que isso envolve. Quando a gente separa PJ e PF, fica mais fácil de ter essa clareza.
e a importância do planejamento para registrado para o labore, férias e aposentadoria da dentista. Então, para que serve essa ferramenta, né? Para que serve a fotografia? Para enxergar com clareza onde está destinando o dinheiro, que é reflexo das nossas escolhas financeiras, tanto do passado quanto do presente. Saber qual a situação que eu estou e corrigir ou aperfeiçoar alguma coisa da direção para as ações que eu quero ter no futuro. A nossa relação com o dinheiro, ela é muito baseada no nosso saber financeiro. A gente fala assim, eu não sei nada de finanças, não sei nada, não sei... A gente sempre sabe alguma coisa. Mesmo quando não é... Assim, não tem uma formação em finanças, eu não tô... não estudei isso, não tive educação financeira. De uma certa forma, todas nós tivemos uma educação financeira. Por quê? Porque o primeiro contato que a gente tem é com os nossos pais. Quando vai comprar, eu falo isso porque assim, hoje tem uma filha aqui, você paga cartão, débito ou crédito? Ela já fala, tem 5 anos, débito ou crédito, né? Então, assim, a gente ouviu, aprendeu. Tem dinheiro? Não tem. Você vai pagar? Mãe, posso ou não posso? Tem... Então, assim, o nosso saber financeiro, ele é dado, né? A gente viu isso em algum momento. Assim, a gente não pode não ter tido educação financeira nas escolas, formalmente, mas a primeira formação é de casa, né? E por isso tem tanta influência nas nossas vidas. Para o bem e para o não tão, vamos dizer assim, não é para o mal, mas não, uma influência não tão boa, vamos dizer assim. E por isso tem uma relação muito de emoção, né? As suas decisões acontecem muito por impulso e por emoção. Não dá falar assim, nossa, eu preciso ser mais racional. A gente precisa ter mais consciência que a emoção existe. Mas dizer que a gente não vai, que eu não vou agir por um impulso ou por emoção, era muito utopia. Um marketing falso, vamos dizer assim, né? Não, você não pode agir por impulso, a gente não pode agir por emoção. Nós somos seres humanos, nós vamos agir por impulsos, vamos agir por emoções. O interessante é identificar quando isso vai acontecer, por que está acontecendo repetidamente. Será que isso é alguma coisa que eu vi na minha casa e estou reproduzindo sem perceber? Né? Então, eu falo justamente isso, a gente entender essa nossa relação com o dinheiro, de onde que ela vem. E, como eu falei, ela vem da nossa base, da nossa história familiar. Né? Como é que foram as experiências vividas com os nossos pais, avós, tios, irmãos? Porque a gente acha que é só os nossos pais, mas a gente começa a ver ao nosso redor, teve um parente, nossa, aquele tio é muito muquirana, aquele tio é gastador, aquele meu avô era muito organizado com finanças. Eu tenho uma história, a minha mãe era super organizada com dinheiro, veio de lá assim, eu nem sabia que eu... E ela tinha uma organização, e eu admirava, nem pensava em ser planejadora financeira, nem sabia que essa profissão existia, mas vinha um jeito, falei, nossa, interessante esse jeito dela de organizar o dinheiro. Então, assim, não se trata de responsabilizar, aqui não é nem questão de igual psicologia, foi de lá que eu sou desse jeito, não é questão disso, a gente só precisa identificar para a gente ter consciência das nossas escolhas e ficar mais... Peraí, se eu já tenho um convívio, por que a gente precisa prestar atenção nisso? Vocês já perceberam que quando a gente vê uma coisa repetidamente, várias vezes, aquilo soa familiar? Até a palavra é essa, né? Me soa familiar isso. Me soa familiar. E tudo que é familiar é gostoso. Só que muitas vezes é gostoso ficar no cheque especial ou comprar. Eu tenho vontade, vou comprando. E eu tô falando, zero julgamento. A questão é que é isso que acontece.
Por que a gente acostuma? Ah, porque me soou familiar, porque alguém vai fazer isso, tá tudo bem, não deu nada. Ah, esse familiar vem daí. Então, tudo que é uma coisa... isso acontece, então aqui falando até com mulheres, nos relacionamentos, né? Nos relacionamentos que acontecem. Ah, a mulher que apanha do marido hoje. Ah, que o pai batia na mãe, acontecia isso, e eu sou familiar. Ó, assunto totalmente fora do contexto, mas só para vocês entenderem que é exatamente isso. Fica lá no nosso consciente. E a gente conhecer as histórias, como é que pai e mãe, como é que acontecia o dinheiro e isso? A mãe era confortável, pediu dinheiro para o pai toda vez que precisava, não era. Aí agora, e isso, gente, para ter prevenção, a gente vai ter essa história do familiar, tanto vai fazer ou repetir ou não fazer igual, né? É isso, a gente vai para o extremo de não quero ser essa pessoa e a gente vai para o extremo, ou a gente repete. Na maioria dos casos é assim. Na questão do dinheiro, a gente só precisa entender, tudo bem, tá? E fazer assim por esse motivo, ok, mas e o que vai acontecer na minha vida hoje? Porque tudo se reflete na vida financeira. As escolhas se eu vou comprar um carro, se eu vou casar, é isso. A gente acha que não é decisão financeira, mas é. No fundo, tudo é. No fundo, a psicologia econômica diz isso, né? Que as nossas tomadas de decisões, no fim, acabam sendo assim. Então, por que isso? Porque toda essa introdução que eu estou fazendo aqui reflete na fotografia financeira. Como foram os significados do dinheiro transferido a você? Não vou entrar muito nisso aqui, mas é exatamente isso. O dinheiro tem um significado positivo, no sentido assim, ele me traz segurança, bem-estar, eu posso gastar dinheiro, mas se eu tiver escolher, se eu souber realmente, porque o que acontece? As pessoas, às vezes, com dinheiro, elas têm um sentimento negativo que ela nem consegue usar o dinheiro de uma forma positivamente. Ela não consegue, porque ela acha, ela sente culpa, né? Ao mesmo passo que tem gente que usa muito o dinheiro como uma coisa muito positiva e, ao mesmo tempo, e aí sem consciência. E aí, o que acontece? Ela não dá o devido valor ao dinheiro. Ela acha que é só, né, positivo. Então, aqui, identificar isso nos ajuda a falar assim, como eu vou dar valor às coisas? É aí que tá. Não é nem para falar, muda o mindset, não é para mudar, não é nesse aspecto. É para você entender o valor que você dá às coisas, dos recursos, do dinheiro. Vai ficar até um pouquinho... E neutro, uma questão neutra, é porque vocês já viram pessoas que falam assim, não, dinheiro, eu não ligo para dinheiro, para mim é indiferente. Mas o que acontece? Alguma coisa, alguém já... Porque tem alguém pagando conta, porque tem alguém... Ele não tem contato com o dinheiro. Então, ele acha que é neutro, por quê? Porque ele não tem contato. Né? Então, fala assim, eu não quero saber de dinheiro. Então, e ficar nenhuma dessas essas posições, nenhuma é legal. O positivo é interessante você entender assim, olha, o dinheiro ele é meio para eu conseguir alguma coisa. Não positivo no sentido assim, nossa, vou usar dinheiro assim, porque só o dinheiro que me traz alegria, enfim. Né? Ele é meio, isso indiscutivelmente. E aí, meninas, eu estou falando aqui. Se alguém quiser abrir o microfone, tirar uma dúvida ou querer comentar, tô livre. Estamos com tempo aí. Esse conceito de socialização econômica, eu acho que faz muito sentido para o nosso tema, que é a fotografia financeira. O que é socialização econômica? Diz respeito ao aprendizado sobre dinheiro e sociedade. Como a gente traduz isso na prática para o manejo com as finanças, né?
e como atribui valor de acordo com o tempo e contexto. As crianças, a gente percebe isso principalmente nas crianças e adolescentes. Ela começa a socialização econômica quando ela começa a perceber, peraí, tem um dinheiro, tem uma troca ali. E como que eu vou manejar isso? Como que eu vou... esse valor, esse dinheiro dá para comprar isso? Tem troco, não tem troco? Começa aí. E às vezes as crianças não têm muito noção. Isso é comum. Beleza? Criança não ter noção do valor do dinheiro é tranquilo. O que acontece é que muitos adultos, e a gente vai passando o tempo, eles ficam apartados dessa questão de valor. E isso acontece por exemplo, uma dona de casa, que muitas vezes quem administra o dinheiro é só o marido. Ela fica ali, ela não tem a socialização, ela não sabe quanto custa alguma coisa. E a gente também, qualquer pessoa que não tem um contato com a sociedade, no sentido assim, quanto que custa alguma coisa, quanto ela administrar a renda. E antes, isso acontecia muito com as mulheres. Então, as mulheres ficaram muito tempo fora dessa socialização econômica, fora desse mundo, né? E a gente acha que isso aconteceu, que ficou muito tempo atrás. O que aconteceu? As mulheres começaram a trabalhar, ter o seu próprio dinheiro, ver o salário e tudo mais. No primeiro momento, por isso que eu coloquei esses dois exemplos aí, né? No primeiro momento, pensa comigo, no primeiro salário, primeira renda de vocês, ou a minha, eu lembro, nossa, muito. Nossa, não é se atribui um valor super ao seu dinheiro. Você sabe o que você comprou. Você lembra, né? Você pensou, não, eu tenho esse dinheiro, vou comprar isso e aquilo. Porque aquele ali foi o primeiro momento que você teve ali contato em manejar o dinheiro, em administrar aquilo ali. O que acontece com o passar do tempo? A vida vai passando, e aí você está em outro momento da sua vida. Beleza, tô segura já, tô trabalhando já há algum tempo. O dinheiro parece que vai perdendo o valor que ele tem. Ele não perde, mas assim, a minha percepção eu vou afastando desse contato. Por quê? Porque vem consultório, porque vem a questão da casa, e aí eu vou só, né, pensando ali em outras coisas. E aí, o exemplo do bônus ou do 13º do salário. A gente, às vezes, quer fazer milhões de coisas com 13º, ou, né, com bônus, e às vezes fala assim, dinheiro é um extra mesmo. Então, eu vou gastar ele com, sei lá, qualquer outra coisa, e a gente não dá o devido valor àquele dinheiro, né? E é diferente, porque é isso, de acordo com o tempo e do contexto. Quando você começou, era isso. Quando você tem um tempo ali, você já vai deixando aquele passando. E eu gosto de trazer isso de volta, porque quanto mais a gente tem contato, e é isso que acontece, como que resolve a socialização? Como é que faz agora? Com crianças e adolescentes e adultos agora. Contato com a realidade. Então, se assim, é sempre tempo da gente retomar o nosso contato com a realidade. E a fotografia é um ótimo exercício para isso. Peraí, de tempos em tempos, por que é fotografia? Porque é o momento agora, né? Então, será que eu fui preparada para ter as melhores decisões, cuidar melhor dos meus recursos? Gente, às vezes não. Até então, agora não. Mas a gente vai, a partir de agora, né? A partir desse momento, ter esse contato com a realidade. Quanto mais eu tenho contato com a realidade, mais eu fico experiente, na verdade, é isso. Eu vou aprimorando o meu olhar para tomar decisão. Vou tomar a melhor decisão daqui para frente, a melhor agora? Nem sempre, mas eu vou ter a chance de melhorar as minhas decisões financeiras, né? Então, é por isso que a gente começa a pensar no custo de vida. Então, o que é custo de vida? Então, é uma das perguntas das perguntas que a fotografia vai nos responder. É a quantia de dinheiro que a gente precisa para viver e usufruir da vida que se quer ter.
fala assim, o custo de vida brasileiro tá alto. Mas muitas vezes a gente vê isso, esse nome assim, mas é o custo básico ali, né, que a pessoa, para sobreviver. Mas a gente está falando aqui para um público que a gente não quer só sobreviver, a gente quer usufruir a vida e que se quer ter, a gente quer aproveitar o melhor dos nossos recursos. Por isso que nós somos já avançando um pouco, né? Porque tem gente que só sobrevive, aí nós estamos aqui querendo um passinho a mais. Quando a gente fala em custo de vida, a gente tem três categorias. E uma quarta, que eu nem coloquei aqui, mas eu falo que é para imprevistos. Mas a gente tem custos fixos, as despesas fixas, as variáveis e as sazonais. As fixas são aquelas que acontecem todo mês e ela tem um valor fixo. A gente às vezes traz uma confusão, que fala assim, mas supermercado tem todo mês e ele é variável? Ele é variável. Por quê? Porque a categoria dele acontece no mês, mas o valor, nós estamos pensando aqui sempre no valor. No valor, ele é variável, ele pode ser variável de acordo com o tanto de gente que come na casa, se está de férias, se não está. Então, ele é mais variável. E dependente do padrão de vida também. O supermercado de uma pessoa, de uma família, é diferente do supermercado de outra família, de acordo com o que ela escolhe na marca, por exemplo. Né? Então, ele representa mais um estilo de vida e ele pode ser mais flexível. Se a gente quiser, né? Não vou deixar de comer. Não vai deixar de comer. Mas ele pode ser menor ou maior de acordo com o nosso padrão de vida. As sazonais aquelas que a gente nem dá uma esquecidinha. Que a gente sabe que vai acontecer todo ano, mas a gente às vezes esquece dela. E a gente fala assim, só de vez em quando que acontece isso, não entra na minha conta. E isso atrapalha a nossa enxergar o nosso todo, né? E aí eu gosto de fazer uma coisa meio que de reflexão mesmo. Então a gente viu que nessas três categorias, moradia, saúde, alimentação, transporte, lazer, educação, é a parte de cima que poderia entrar nas despesas fixas e variáveis. Só que eu gosto de fazer aqui uma coisa que a gente às vezes não categoriza exatamente, que é o necessário e o supérfluo. E eu trouxe isso aqui porque cada vez mais eu vejo nas consultorias e nas conversas e tudo mais, tem uma nova relação. Hoje não dá para a gente falar assim o que é supérfluo para um, pode ser não supérfluo para o outro. O que é necessário para um, pode ser não necessário para o outro. O que a gente precisa ficar atento é o desnecessário, né? Porque a gente às vezes mete o pau no supérfluo, não, aí eu peguei um supérfluozinho. O supérfluo tudo bem. Agora é um supérfluo que vai me trazer um pertencimento, uma felicidade momentânea, ou uma completude, vou sentir um afeto. Mas tem, tipo assim, não, mas todo supérfluo me traz isso. Não. Às vezes tem aquele supérfluo desnecessário que ele não traz nada. Ele é um supérfluo ali. E aí ele é um supérfluo desnecessário. Então, e a gente precisa colocar isso na conta também, gente. Porque se a gente não coloca na conta, te colocar na conta ou tirar da conta, no caso, né? Se falar assim, não, ficar atento a isso, né? Então, e é isso que eu ia falar sobre essa questão da consciência das categorias, além do fixo, variável e sazonal, além das categorias que são muito, que vocês vão ver na fotografia, que eu vou mostrar agora, mas pensar nesses, o que é consciente? Teve um tempo atrás, eu trouxe uma palestra sobre isso, sobre o que é consciente. Se você sabe exatamente o que você gasta e para onde está indo seu dinheiro, consciente pelo Ministério do Meio Ambiente, que é muito voltado para a sustentabilidade da vida no planeta, ela é uma contribuição voluntária
que acontece todo dia, ela é solidária para garantir a sustentabilidade da vida no planeta. Como a gente está falando de vida financeira, a gente pode pensar assim: eu quero viver bem hoje, amanhã e quando eu estiver velhinha, eu quero viver, né? Eu quero viver bem. Não adianta a gente pensar que é só para hoje, que se fosse só para hoje, a, a gente poderia, sei lá, estourar o orçamento, sei lá, né? A gente poderia viver só hoje, mas não é. Então a gente tem que pensar na vida sustentável. Então, queria trazer um assunto que é bem rapidinho, que justamente todos esses assuntos aqui interligam para a nossa fotografia. Por que que a gente compra? Como que a gente distribui o nosso dinheiro? Que são as motivações de compra. A gente compra por bem dois motivos. Para ter benefícios utilitários, quando a gente compra um produto que pela eficácia e utilidade do produto, eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, um creme que tirou uma mancha do rosto. Eu vou comprar ele novamente, ou uma cadeira, eu vou comprar, porque eu sento nela, vou comprar, né? Então, assim, tem uma utilidade. Mas tem outro benefício que é o social, que são aqueles simbólicos mediados pelos meios sociais, como comprar um produto por sugestão de um amigo ou um familiar. Ou você ir num, sei lá, determinado lugar que você sabe que ali é um point. Então, ali eu vou me sentir prestigiada, aceita pelo grupo. Isso acontece, gente. Da mesma forma que eu falei lá, os supérfluos, isso acontece com todos nós, a gente vai fazer isso. O importante é a gente ter consciência para onde está indo. Então, quando a gente começa a cuidar do dinheiro, a gente vai observando isso. E a gente já sabendo disso, a gente fica mais esperta. Quando que eu vou fazer? Porque consciente, não, eu vou para aquele, eu realmente eu vou naquele lugar porque eu sei que ali eu tô querendo fazer sei lá, um networking, eu tô querendo fazer, né? Não, tudo bem. Então, estou consciente no meu orçamento, na minha fotografia, que isso vai acontecer e tudo bem, a gente aceita, né? Então, vamos para a fotografia. A fotografia, ela é a base do planejamento financeiro. Não é a mesma coisa que orçamento e fluxo de caixa. Por que eu gosto de dizer isso aqui? Geralmente a gente começa com a fotografia e logo em seguida a gente faz um fluxo. Fluxo é para saber como que o dinheiro entra e sai durante o mês, né? Ali, durante o mês. Só que a fotografia, a diferença é que a gente mapeia também as despesas que sabemos que vai acontecer ao longo do período, do ano. Então, a gente geralmente faz a fotografia para um ano. A gente sabe que vai acontecer o IPVA. A gente sabe que vai acontecer se tiver um carro, né? Uma viagem, por exemplo. Então, a fotografia ela deve ser revisitada de tempos em tempos. Por que eu falo isso? Porque o fluxo de caixa, às vezes, naquele mês, nossa, meu fluxo de caixa está ótimo aqui, então vou encaixar vou encaixar mais uma viagem, ou vou encaixar mais uma parcela. E aí, depois, quando você consegue durante o ano, mês, você vê que você não está cabendo. Ou você entra uma despesa fixa, porque estava faltando uma ida do dentista, por exemplo, né? E aí a conta não fecha. Então, a diferença da fotografia para o planejamento para o orçamento é essa, né? A gente parte, meninas, da renda, né? Identificar a renda, somente, queria ouvir de vocês, no caso de vocês, ou tem um salário, né? Se trabalha para uma outra clínica, por exemplo, ou ela tem uma entidade pro labore, ou tem uma entidade de lucro, ou dependendo do contexto, pode ter uma casa alugada, tem um aluguel ali e tudo mais. Então, assim, geralmente, no nosso contexto de dentistas, a gente tem uma entidade pro labore, que seria um salário, e uma entidade do lucro, mas nem sempre são os meses iguais. Então, eu fiz uma sugestão aqui, e eu fiz um exercício para mostrar para vocês como faria isso, se a gente
se, por exemplo, eu tiver um prolabore todos os meses iguais, mas a rentabilidade de lucro nem sempre é igual, porque depende do faturamento do consultório. Então, que a gente vai olhar isso para todos os meses, pelo menos nos últimos 12 meses. Se a gente não tiver isso, a gente pode construir isso, né, daqui para frente. E falar, olha, então, e aí ao longo do tempo, pode estabelecer, olha, se esse mês eu tirei um prolabore geralmente é fixo. O salário, a rentabilidade de lucro, não. Aí você vai vendo e aí vai ajustando a sua vida. Mas assim, ou 12 meses, ou 3 meses, dá uma olhada no período que for, que eu acho que eu fiz de 12 aqui, mas é como diz, né? É que já estava tudo, eu fiz como simulado, então seria assim. Ah, o Prolabore, então vamos pensar, se no primeiro mês, todos os meses o Prolabore é 5 mil, né? Dizemos aqui, 5 mil. O restante é lucro. Então, janeiro foi 11, 10, e aí por aí, né, sucessivamente. Vai dar, então, como é que eu vou definir minha renda? Como é que eu vou, para a gente pensar que a fotografia é uma base para a gente planejar e olhar aqui para frente. Então, eu teria uma média. Daí deu aqui nessa conta 10.916. Se eu for pensar que meu máximo é 15 e o mínimo é 8, nossa, ainda se eu pegar o mínimo aqui fica difícil. Se um mês eu receber 8 mil. Então, eu pego 10%, 80% é uma. Eu sempre falo que para planejamento a gente precisa ser o mais conservador possível. Tudo depende do seu histórico. Se eu tivesse, se um ano aconteceu isso, 2 anos aconteceu a mesma coisa, foi muito parecido, não, então posso usar a média, entendeu? Tudo depende do quanto eu conheço a minha vida financeira. Quando a gente não conhece a vida financeira, a gente vai sendo conservadora, né? Para depois ir ajustando. Não, então tá bom. Eu posso ajustar isso aqui. Porque eu não sei como que vai ter sido o meu faturamento do consultório. Então, quanto mais a gente tem histórico, por que é importante a gente ter esses números? Porque é chato anotar. Não, é para você conhecer. Quanto mais eu conheço, eu planejo melhor, afino melhor. Então, aqui, como é uma simulação, eu sugeri colocar 80% da média. Então, é isso aqui, ó, calcule a média do período, que o só é colocar uma média desses meses aqui do ano, e 80% de 10 mil dá 8.733. Tá? Esses exemplos aqui, eu fiz uma planilha de Excel e aí eu falei para a Jo que a gente pode passar para vocês fazerem exercício, né? Tá tudo lá, a mesma coisa. Aí vocês vão colocar o número de vocês e aí um exercício para fazer. Então, a renda mensal, 8.700, que a gente tirou aqui da renda. As despesas fixas. Só simulei, gente. Aqui, colocar a de vocês. Fizemos deu 4.850. Despesa variável. Como que a gente pensa na despesa variável? R$ 800. Eu gastaria R$ 200 no supermercado por semana? A gente fazer a conta. Se você tem anotado, bem. Se não, você faz a simulação, né? Para frente. Bar, delivery, restaurante, enfim. Eu não sei quanto eu gasto de vestuário. Então, faz uma média pensa no mês que você foi, quando foi uma compra, por exemplo, né? Despesas sazonais. Aqui, as despesas sazonais são as coisas que você faz uma vez ao ano, e aí divide por 12, tá aqui já somadinho. A gente teria um resumo dessa fotografia. Gente, vocês têm alguma dúvida nesse pedaço? Dé, eu coloquei aí, Dé, no grupo, na verdade, é que a maioria de nós dentistas, exceto aquelas que têm algum trabalho e trabalham em algum lugar fixo, né? Aham. Tipo, carteira assinada e tudo, a maioria não tem essa renda mensal fixa, sabe? Varia muito.
Essa é talvez a grande dificuldade para a gente, porque acho que a fotografia financeira ela é muito útil para a gente poder determinar qual é a nossa renda mínima necessária, digamos assim, sabe? Porque a Bom, Enícia também ela é empreendedora, né? Então, assim como a gente, dentista aqui, a Nise é a nossa, é uma das nossas conselheiras, tá, Dé? Ela é sim. a parceira, a idealizadora dessa identidade visual da BMD, Ai, que legal. junto com outra colega. Enfim, só para botar fogo aí Mas na ótimo, conversa. isso é muito bom, porque assim, e aí faz mais sentido ainda, deixa eu voltar aqui, aqui, ó, nessa aqui, faz mais sentido ainda vocês colocarem, independente, a retirada. Faz mais sentido ainda, mesmo se tiver fixo, porque aí eu vou ter um valor assim, mais real do que está acontecendo. E aí eu não vou basear minha fotografia, o meu custo de vida, é, nem no valor, por exemplo, nem 15 mil, nem 8 mil, eu vou ter uma clareza um pouco mais assertiva, faz mais, e aí é isso, usaria exatamente isso aqui. Se toda parte, eu fiz aqui um exemplo como supondo que 5 mil fosse fixo, se toda parte ainda é variável, faz mais sentido ainda a gente usar essa conta de uns É, 80%. quando eu tinha as minhas planilhas bem organizadas, eu Sim, fazia muito isso. Eu olhava, eu visualizava geralmente ali os primeiros 6 meses, e aí, sei lá, R$ 7.000 era o valor que se repetia. Então, sim. eu sempre pensava assim que todo mês tinha que ter R$ 7.000 ali para eu tirar de Prolabore, ou às vezes esse valor era o valor total. Sim. Então, mas eu sempre ficava com aquele valor na cabeça. Só assim, eu me organizei muito financeiramente um período, e depois eu simplesmente fui ladeira abaixo, assim, não consegui mais me. Eu tinha muita fotografia, mas eu não tinha as ações. Entendi. Eu tinha muito assim, eu visualizava tudo ali, mas eu não conseguia ir para o passo seguinte, assim, de me organizar melhor financeiramente. Tinha separação Enfim, de contas, nós vamos entrar nesse assunto depois, mas assim, às vezes, quando a gente está meio assim, ó, enxerguei aqui, mas o que que eu faço agora? Às vezes, um jeito de controlar, uma separação de conta nos ajuda, né? sim, eu separei durante um bom período as contas de empresa. Eu tenho duas contas, né? Uhum. Empresa e pessoal. Mas confesso que ultimamente às vezes eu pago tudo misturado. Não, voltei várias casinhas para trás. Por isso que essa mentoria, quando eu vi, eu falei, estou precisando relembrar, porque eu sei o quanto eu estou desorganizada, assim. E o que Então que eu é faço? isso, assim, acho que falta agora eu voltar. Eu cortei os cartões, eu tinha vários cartões, eu tinha 3 cartões de crédito, aí eu, tipo, cancelei dois, fiquei só com um. Então, às vezes, e aí isso é uma coisa que mistura, porque aí eu fiquei só com um cartão de crédito, que é o Hum. pessoal. Então, às vezes, eu quero comprar alguma coisa para a empresa, mas eu quero parcelar, eu não quero pagar à vista. Aí eu Sim. compro no pessoal. A empresa não teria um cartão de crédito, Tem, pessoal? mas eu cancelei o cartão da Não, empresa. mas assim, é aí que eu falo, o cartão, eu falo isso, ele é um meio de pagamento. Quando eu falei da questão de socialização econômica ali, o problema do cartão, mudando agora, puxando a questão do cartão, é que me tira um pouco esse contato do valor do dinheiro. O cartão de crédito, várias pesquisas, Nízia, ele fala que é isso, eu não sinto a dor do pagamento. Eu passo, eu não tenho contato. Eu tiro ali, sai. Então, você viu que o contato com a realidade, o dinheiro me traz mais contato com a realidade. Ele é mais didático. E isso não é questão de maturidade. Geralmente eu tinha um cliente que falava assim:
Não, eu já sou maduro para usar o cartão. Estive achando que cartão era coisa de adolescente, né? Eu Aham. fiquei muito pensando nisso. E não é questão de maturidade. Isso é comprovado mesmo. O nosso cérebro, ele age desse jeito. Quando eu não vejo, eu não sinto. Tô ali, ó, passei o cartão, né? A gente tem que entender, eu até coloquei tá, um pouquinho mais na frente sobre isso. Qual meio de pagamento pode nos ajudar na nossa organização financeira? Se, assim, tudo bem, o cartão tá me trazendo, tô desorganizado financeiramente, né? Você foi lá e cancelou. Mas ele trouxe mais benefício ou mais prejuízo na minha organização? Entendeu? Ele está me ajudando, está me contribuindo. Não sei, a gente teria que olhar, mas assim, o meio, às vezes, assim, uma ferramenta pode me ajudar ou pode me destruir. O que me ajudou mais a alcançar? A questão de ser uma coisa a mais complexa para administrar, ok. Mas essa prejudicou, pelo caso, você está falando que prejudicou, né? Que misturou, né? Então, a gente. Assim, eu não tenho muitas compras, não é uma, que como eu sou minha empresa é muito pequena, né? Sou eu e eu terceirizo, assim, eu não tenho um custo fixo alto, eu trabalho em home office, então não vejo ainda não me atrapalhou. Eu sei que eu Tá. misturo agora, mas não são muitas compras, assim, não é nada que me tenha ido para um lugar muito de misturar muita coisa. Mas eu já percebi que, assim, num determinado momento eu vou voltar a ter o cartão de crédito da empresa. Então, como eu passei por uma fase que eu me afastei muito do trabalho, eu diminuí muito a minha carteira de clientes, agora eu estou voltando. Então, quando eu voltar e as coisas estiverem mais organizadas financeiramente, o cartão de crédito da empresa, com certeza eu vou voltar com ele. Eu concordo com você, que assim, são coisas que não dá para abrir mão, assim. Então, mas eu não compro muito o que você falou. Por incrível que pareça, as coisas da empresa são muito pagas no à vista, assim. Dificilmente eu faço, não compro equipamentos, muitas coisas. Geralmente, quando eu comprava um laptop ou um computador novo, aí sim, às vezes eu parcelava, mas as compras do dia a dia geralmente são pagas à vista. Entendi. Isso que eu ia falar, as dentistas, Jô, faz todo total sentido. Independente se vai ser pro labore ou não, mas, nossa, por isso que eu achei que fizesse esse exemplo aí, para ter uma ideia, para a gente se apoiar, né, na renda. Então, eu coloquei isso aqui, para a gente entender, e aí aqui o resumo. Olha só, então, seria uma entrada, despesa fixa, esse valor, despesa variável, a despesa variável, geralmente eu falo isso, ó, mas, mas eu uso o cartão de crédito, que é geralmente isso, a grande questão é essa, despesa variável, o caso do cartão de crédito. Independente, se for usar no cartão de crédito, ou na despesa, ou no débito, ele tem que ser um valor só. Se você for usar no cartão de crédito, tudo bem, então vai ser esse o valor do seu cartão de crédito. Ah, Inclusive as sazonais, parceladas. As sazonais é aquelas que acontecem uma vez por ano. Geralmente elas são maiores, né? A gente sabe. Uma viagem, por exemplo, é maior. Eu fiz esse exemplo aqui, eu fiz dois exemplos, tá? Vou passar rapidinho. Um exemplo com a conta fechando, então seria o quê? E uma margem para imprevisto. Essa margem para imprevisto, gente, por mais, não, quero que minha conta feche e eu vou ignorar isso aqui. Não é uma boa ideia porque a nossa vida acontece imprevisto. Você fala assim, não, mas eu estou deixando dinheiro para imprevisto. Se sobrar, se realmente não acontecer, você guarda esse dinheiro, faz uma reserva desse dinheiro. Mas então, assim, o que é importante sair dessa fotografia é o meu custo de vida, e o saldo, que é a minha capacidade de poupança, que é para reservar, para reserva investir ou para quitar a dívida. Uma pergunta que geralmente acontece muito qual o tamanho ideal aqui das minhas despesas fixas e variáveis? Aqui deu 56 nesse exemplo aqui. Quanto que é isso? Assim,
não tem resposta certa. Por quê? Tem gente que prefere morar num lugar próximo, por exemplo, aqui em São Paulo, um exemplo. Ah, as pessoas querem morar num lugar próximo, eu vou pagar mais de aluguel, eu vou pagar mais vou morar num lugar melhor e eu vou em detrimento disso porque eu tenho outros benefícios, vou ter segurança, enfim, em detrimento de outros. E eu tô falando não por mim, eu falo isso porque eu tenho. Aparecem muitas pessoas aqui e falam assim, e escolhem isso. Eu tenho uma cliente recente que falou assim, olha, eu quero. Ela viu, nos primeiros dias, ela falou assim, nossa, tá muito alto minha despesa fixa, ficou apavorada, eu quero trocar de morar num lugar mais barato. E procurou outros lugares. Depois ela falou assim, não, acho que eu não quero mais. Então, assim, são escolhas. Então, e tem gente que não, fala assim, não, eu quero, minha despesa variável não tem como, porque é meu estilo de vida, eu não vou deixar de fazer isso, então eu prefiro morar num lugar mais barato e eu quero sair para o lazer. Principalmente pessoas mais novas, acontece isso meio que dá invertida. Então, não tem certo ou errado, né? Eu fiz um outro exemplo aqui de fotografia B, que é a mesma renda, só que as despesas fixas um pouco maiores, despesas variáveis um pouco maiores, sazonais também. Para a gente ver que não existe coisinha perfeita, existe a realidade, o que é. E aí cada um vai lidando com o que dá para fazer. Nesse exemplo aqui, a gente tem um custo de vida 25% maior do que é possível. Então, fica um saldo negativo. E aí, se falar assim, como é que resolve essa questão? A gente vai ter que voltar e olhar para todas as coisas. E aí, o que é despesa fixa? O que dá para melhorar? O que é despesa variável? E renda também. Se dá para aumentar uma renda. Não é simples. Tanto é que eu falo assim, nas consultorias, não é fácil. Aumenta a renda. Só você aumentar, só você cortar isso, só você fazer aquilo. Nunca é fácil. E eu falo não só pelos clientes, né? Porque são pessoas. E não dá para falar assim, muda, não faz terapia, ou muda a escola do filho. Então é isso, gente. Eu entendo exatamente como é difícil a gente lidar com isso. Só que o que eu quero dizer é o seguinte: quanto menos a gente não olhar, vai ficar mais difícil ainda. Porque a conta não vai fechando hoje, não fecha amanhã, entendeu? Então, assim, é difícil? Mas a gente tem que olhar, né? Não dá para a gente não olhar. E tentando ao longo do tempo, e não acontece de uma hora para outra. A fotografia, ela não muda de uma hora para outra, né? Então, aqui, exemplo aqui, tá faltando dinheiro. O que a gente pode fazer a respeito? Esse aqui. Aí é uma questão de olhar despesa fixa, a variável, sazonal. E eu quis deixar esse exemplo porque eu falei assim, agora eu estou vendo a realidade, não sei o que fazer. O que eu faço, Débora? E acontece isso. E eu falo, nós vamos ter que escolher alguma coisa, né? E aí, geralmente, as soluções estão com a gente. Claro que com direcionamento de um profissional e tudo mais, sim, com um olhar. E aí a gente fala assim, não, peraí, vamos tentar resolver isso aqui, o que dá para a gente cortar? E se a gente propor uma redução nisso aqui, vamos tentar? Porque às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir sozinho. E aí eu falo, não, é isso, é aquele apego. Eu não consigo não ter sei lá, esse clube ou essa escola, eu não consigo não ter isso aqui. E aí a gente fala, será que a gente não consegue mesmo? Então vamos olhar todo, porque se não conseguir, vai acontecer isso. E aí eu queria mostrar umas considerações aqui sobre a fotografia. Como eu falei, os grupos podem ser acompanhados de forma macro, então você não precisa anotar todas as categorias para saber exatamente que eu tenho que usar, mas, por exemplo, o meio de pagamento, que eu falei, né? Controlar semanalmente. Então, por exemplo, se eu tenho uma conta corrente, se eu vou usar no cartão de crédito, eu tenho
E a gente precisa saber isso, né? Eu sempre gosto de falar que, dependendo da sua disposição de ter planilhas, Nízia, ou não tenho tempo de ter planilha, não vou ter. É melhor você saber uma forma máquina. Então, assim, quanto vai ter que meu cartão? Então, seria interessante você ter anotadinho? Faz sentido? Eu quero saber quanto que eu estou gastando no supermercado. Ou quanto estou gastando de lazer. Se é interessante para você saber isso e para direcionar esse dinheiro para outro lugar, bacana, entendeu? Uhum. Agora não, eu quero saber minha despesa variável. Eu uso como a despesa variável? Eu uso no cartão de crédito. Então, vamos colocar um teto no cartão de crédito, né? Não, eu prefiro usar no débito, porque eu sinto a dor do pagamento, eu prefiro sentir ali que eu estou pagando ali. Eu já tentei usar o cartão de crédito no caminho, não deu certo, porque minha tentação foi muito grande, eu parcelei, aí, enfim, acontece. Então, vou usar para o débito. Então, a gente se conhecendo, a gente testando, a gente vai afinando o nosso jeito de cuidar do dinheiro. E cada um tem um jeito, né? Então, E não assusta necessariamente mais, né? Essa fotografia, ela deixa claro ali para você o cenário. Não deixa, tem como fugir. deixa o cenário, e aí acontece, eu sempre falo a fotografia, tá, aparece ali, a conta tá fechando. E uma coisa que eu ia falar. Por exemplo, a conta tá fechando aqui na fotografia. E o extrato bancário? Não tá fechando, não. Então, senta lá para dar uma olhadinha. Eu sempre falo isso, olha a fotografia, baixa o extrato bancário. É isso que mais ou menos está faltando e geralmente dá certo. Com todos os meus clientes, dá certo exatamente isso. Porque, ou então tá maquiada a fotografia. Porque se já pensou, se estiver sobrando, nossa, tá sobrando muito. E na conta bancária não tá, e aí a gente vê tudo, né? Então, aqui, como dizer, jogo aberto, é sinceridade com vocês mesmos, né? Quando eu falo no meu caso, com os clientes, não tem como esconder. Porque, na verdade, é benefício para a gente, não tem para que esconder, não tem sentido, né? Não faz sentido. E o que eu quero dizer é que, para estar sabendo, tá saindo dinheiro, ou de forma consciente ou de forma automática, de um jeito ou de outro, ele tá saindo, né? O que eu falei aqui, que é sobre a questão que a gente acha que as despesas fixas são mais altas, alguns casos sim, mas muitas vezes a questão não é a despesa fixa, é a despesa variável e a sazonal, que é aquela coisa que a gente acha que vai acontecer, só de vez em quando eu tenho médico, só de vez em quando, e quando você vai ver, não é de vez em quando, tá se repetindo mais vezes. Eu viajo só de vez em quando, né? Eu compro roupa só de vez em quando, só que esses de vez em quando tá ali, né? Tem pessoas que sim, por exemplo, vestuário é sazonal. Tem gente que fala, não, eu compro roupa 2 vezes ao ano. Ok. Né? E quanto que é esse valor? Tudo bem. Mas tem gente que não. Então, a gente se conhecendo, funciona. Não vou demorar muito, mas eu queria falar uma coisa. Não tem categoria certa, né? Não tem porcentagem, eu te falei isso. A questão do custo de vida, por que é importante? Para a gente saber a questão da reserva de emergência, né? Que é a reserva de dinheiro. Então, se eu sei, vamos pensar naquela primeira fotografia aqui, que é um custo de vida de 7 mil, mais ou menos, 7.500, quantas vezes eu vou precisar formar a minha reserva de emergência, né? Então, eu preciso abrir espaço na fotografia, que se eu não tenho, né, reserva, enfim, não sei se cada um tem que pensar nisso. Eu tenho a reserva, como que eu vou montar a reserva? Então, se eu preciso de 3 meses, 3 vezes 7, 21. Precisaria de 21 mil reais, tô pensando nos 3 meses. Mas cada um tem um valor que vai ser de seguro. Preciso de 3 meses, então preciso de 21 mil. 21 mil, eu divido em 12 meses, quanto que eu vou precisar separar todo mês? E aí, esse dinheiro da reserva entraria na despesa fixa, né? Então, ele entraria ali na minha despesa fixa até completar o meu valor de reserva de emergência. Saber a capacidade de reserva para montar a reserva de emergência.
que eu, no planejamento, então, assim, a fotografia me dá uma clareza, quais os meus próximos passos a seguir. No planejamento, meninas, o primeiro passo é, primeiro, não gastar mais do que ganha, né? A fotografia ficar ali de preferência no saldo. Para quê? Para que eu montasse a minha reserva de emergência. O primeiro passo é montar a reserva de emergência. Isso me dá tranquilidade e segurança para eu seguir os outros passos, que é ou patrimônio, ou viajar, usufruir da vida, enfim. Mas eu como prudência, né? A gente, com planejamento, bom planejamento financeiro, é a reserva de emergência. Porque que acontece? É muito risco eu não ter reserva de emergência, né? É muito risco. Para a gente que trabalha por conta, maior ainda. E para as pessoas, você vira a pandemia, enfim. Por quê? Porque o risco de, primeiro, endividar, e isso virar uma bola de neve, usando empréstimos, né? E chegar na questão da qualidade de vida. Então, o primeiro passo é isso. A falar, montar a reserva de emergência. Eu vou comentar bem rapidamente que está no exercício e é interessante vocês pensarem nisso, que é a fotografia geral, como se fosse a fotografia da vida. Então, por que tem que pensar nas duas? Geralmente, o que acontece na pessoa no mês a mês reflete aqui. Ou eu vou contrair dívidas, ou eu vou acumular patrimônio, ou eu vou consumir meu patrimônio. Né? Geralmente acontece, o que eu tenho visto é isso. Ah, a conta não está fechando. Geralmente acontece, tem cliente que chega para mim assim, Débora, minha conta está fechando, mas eu estou pegando dinheiro da poupança. Eu falo, ah, tá. Ou estou acontecendo assim, alguma coisa está fazendo. Por que está acontecendo? Então, como que eu oriento fazer isso? Gente, isso parece um exercício bobinho, mas dá muita clareza. Olha, eu tenho investimento, tanto, né? Se eu tenho consegui guardar um dinheiro até agora. Importante duas coisas, porque dinheiro, ele eu tenho dinheiro guardado, tá? Tem que ter clareza da questão do que é liquidez diária e o que está disponível, o que eu posso virar dinheiro hoje, amanhã. Então, a poupança, um Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária. O que acontece? Porque eu gosto de deixar isso, enfim, eu estou dando aqui uma pincelada meio que geral, né? Como se fosse um briefing de tudo, do planejamento. Porque se eu tiver dinheiro, aconteceu já. Meu mês não fechou. Eu tô com o dinheiro travado, não consigo. Gente, isso parece bobeira. Já teve casos aqui que acontece. Por quê? Porque eu tô com o dinheiro travado, então eu não consigo tirar esse dinheiro lá, né? Então, pensar nisso. Então, se faria essa total de investimentos aqui. Quais os seus compromissos? De cartão de crédito, ou eu coloquei cartão de crédito como exemplo, né? Para ter uma ideia de quais são o que eu tenho de compromisso futuro. E dívidas. O que eu tenho de parcela, e eu coloquei o cheque especial, porque acontece geralmente, às vezes, eu uso um mês, ou esporadicamente, então, mas naquele mês, nesse momento de fotografia, é uma fotografia que eu estou usando, né? E aí eu entraria, o que acontece? O que eu pensaria primeiro? Que tal o cheque especial? Né? Uma das primeiras coisas é isso. E patrimônio. Então, isso aqui seria uma fotografia para ter um panorama geral da minha vida. Por que isso? Em resumo, nós teríamos um investimento e um saldo da balança. No saldo da balança, eu estou todo positivo. Eu tenho mais patrimônio do que compromissos de dívidas. Ok. Por que a gente vai pensar nessas duas fotografias? Porque a fotografia mensal, se a conta não fecha, eu vou contrair dívidas e vou usar o conta acumulado. Se está no 0 a 0, eu vou pensar o seguinte: tá bom, não estou devendo, não tá fechando a conta, mas será se eu estou destinando o dinheiro para o lugar que eu queria mesmo? Ou para o consumo, ou para formar um patrimônio, né? Para fazer a reserva de emergência, ou para usufruir da vida com consciência, fazer uma viagem, experiência, ou tem só para o consumo, sem uma clareza, né? Então, eu acho que esses dois exercícios que eu queria propor para vocês.
Vou falar que eu tinha comentado, porque que essa questão, Nízia, da separação do dinheiro, muito bem breve. Por que acontece? Na conta PJ, a gente tem uma questão de fluxo de caixa, que é importante a gente saber que mês que eu vou ter dinheiro, que mês não, que dia que vai entrar o dinheiro, que dia que eu tenho que pagar. Então, o jeito de organizar é um pouco diferente. A gente vai ter a conciliação bancária, eu coloquei aqui meio que um grupinho aqui, nesse grupinho do que é importante a gente pensar quando se fala, e que tem, na verdade, que tem, né? Quando a gente fala do negócio, que é sobre faturamento, que mês eu faturo mais, que mês eu faturo menos, os impostos, como que é isso? Eu preciso provisionar os impostos, né? Dependendo do regime que eu estou. Então, o que acontece na conta PJ? Eu recebo de clientes, eu pago as despesas da atividade profissional, pago o prolabore ou retirada dos lucros, enfim, e transfiro esse dinheiro aqui para a pessoa física. Essa seria uma administração financeira, uma gestão financeira saudável. Por que isso é importante? Uma, pela questão dos impostos, da gente ser tributado, né, de formas diferentes da pessoa jurídica e da pessoa física. Na pessoa física, tem uma tabela, né, de imposto, e aí geralmente é 27,5%, e aí eu comento isso. A gente às vezes tem a ideia, não, mas eu pago muito imposto na pessoa jurídica, então por isso que eu recebo na PF. Se você quiser fazer, né, e correr menos risco, o jeito mais certo é você pagar os impostos pela PJ, transferir o prolabore, que aí você define, e não precisa ser todo o dinheiro, e uma parte de ser para retirada de lucros. Porque na retirada de lucros você não paga imposto de renda, né? E aí, então é importante fazer a conta. Não dá para a gente às vezes fica com a impressão que na pessoa física eu não vou pagar imposto de renda. Eu não vou pagar se eu não declarar, é fato. Mas está um risco, né? Então, agora, se eu declarar, você paga geralmente mais na PF. Por mais que a gente ache isso contraditório. Mesmo pagando. Por que paga menos? Porque o lucro não é tributado, né? E aí você tem um mínimo do prolabore a retirar, você vai pagar INSS, que já te ajuda na aposentadoria, já, né? É uma coisa pouca, mas já te ajuda na aposentadoria. Pouca sim, não falo que é pouco, mas assim, já é alguma coisa. E a retirada de lucro, você é isento de imposto de renda, né? Vocês já ouviram fala assim, empresário não paga imposto de renda e tal. Mas ele paga na PJ e paga menos, por isso que é isso, ele paga menos na pessoa física. E geralmente vale a pena. Então, é um caso vocês analisarem, verem. Porque assim, tudo bem, pode não pagar imposto, não estou recebendo direto na minha PF. Mas tem um risco, né? E a gente não sabe, não quer correr risco, né? Toda a nossa gestão financeira e isso é para a gente correr menos risco. Por quê? Porque a Receita Federal pode retroagir até 5 anos. Então, né? E eu vou falar só mais uma coisinha sobre a questão das férias e da aposentadoria. Estou acabando. Que esse custo da vida pessoal, por que nós fizemos, por que é importante a gente saber o custo de uma vida pessoal, do custo da vida da pessoa física, né? Na gestão financeira. E é importante para o negócio. Por quê? Se eu não tivesse essa organização, eu vou retirando isso do meu negócio, e aí o meu negócio fica inviável, não fica saudável, né? Vocês já verem, é isso. Então, você fica... Então,
o certo é a gente tentar achar um equilíbrio entre o negócio, que é a gente, e é aí que gera né, as dores, que é a gente mesma, né? Só que se eu tirar além da conta, um mês eu tiro além da conta, outro mês eu tiro além da conta, talvez um mês que vem vai ficar isso, vai dar nem para tirar o valor que eu tirava. Então, o ideal é a gente achar uma condição, um número saudável para eu tirar todos os meses. É melhor eu tirar todos os meses, vamos supor, 7.777, do que tirar um mês e daí 15 e no outro mês não ter. E aí fica a questão da sustentabilidade, né, do negócio. Sobre a questão das férias, eu geralmente oriento provisionar na pessoa jurídica. Então, assim, se o seu negócio, provisionar ao longo do mês, para que um mês, deixa o dinheiro na pessoa jurídica, deixa o dinheirinho no caixa lá, tanto para você, tanto para os seus funcionários. É a mesma base. 10º, se fosse o caso, né? Para funcionário, a gente paga 10º. Para a gente acaba nem pagando 10º. Mas para funcionário, se tiver, tem que pagar. Para funcionário e para contador, né? Que quando o contador, geralmente tem uma anuidade a mais, uma mensalidade a mais que eles cobram. E quando a aposentadoria, gente, é uma coisa até um pouco mais complexa. Eu nem vou entrar nessa questão, mas eu falei para a Ju que, assim, gente, quanto mais a gente conseguir incluir um pedacinho depois eu falo duas coisas, eu não deixo de falar, todo lugar que eu passo, eu falo duas coisas. Reserva de emergência, que você deve incluir no seu custo de vida, incluir assim até você formar, e um pedacinho para a sua aposentadoria. É minha missão, eu não posso deixar de falar isso. Por quê? Porque quanto mais cedo a gente pensar, a gente conta com o tempo a nosso favor. E não é para assustar. Tem um cálculo de aposentadoria que a gente faz, um planejamento, que a gente precisa olhar para ele. Nós vamos envelhecer. Antigamente eu assustava, hoje eu falo, é melhor saber hoje do que não saber, né? Então, e independente se eu vou juntar 1 milhão, se eu vou juntar, o valor que eu conseguir vai ser melhor do que aquele que eu não tenho, né? Então, é isso que eu teria para falar nesse momento, assim, acho que eu falei para a Jo, é muita coisa, e eu gosto, adoro falar, a gente faria aqui muito tempo, mas é isso que eu teria para falar para vocês. Muito obrigada. Nós já passamos um pouquinho, falei para a Jo que nós íamos terminar em 1 hora, mas a gente acabou demorando um pouquinho mais. Mas obrigada demais, eu estou super aí para tirar dúvidas de vocês. Eu vou mandar para a Jo, eu vou mandar. Eu vou mandar, Ju, hoje mesmo. Tem pergunta no chat aqui. Gente, preciso ir. Uma pessoa chegando aqui para receber. Obrigada, Anis. A Anísia que deu tchau. Deixa eu dar um stop aqui. Vou passar esses exercícios. Eu estou à disposição. Eu deixei meu e-mail, né? Vocês receberam que a Jo mandou um pequeno, eu acho que umas 5 perguntas, né, Jo, que vai ajudar para justamente pensar nessa questão da organização de quantas contas eu tenho, se eu faço tudo isso ajuda a ter na nossa elaboração da nossa fotografia, né? Então eu vou mandar, e aí eu vou mandar para complemento esses exercícios, exatamente isso, em Excel, e aí eu estou à disposição para vocês tirarem dúvidas. Que mais? Faltei de falar alguma coisa? Importante, faltou. Eu vou lhe dizer o quê? Falar da nossa parceria, que é da Exato, associada. Uhum. Sabe por quê, Dé? Eu acho que é importante a gente falar disso, inclusive, porque quando a gente fala em finanças, é sempre um lugar tão, digamos assim, é um pudor, sei lá, a gente tem um certo, né? Então eu acho que esse momento, vai, fala.
Eu não vou falar, não, fala. Não, mas eu acho isso mesmo, assim, por isso que eu falo, gente, eu estou disposta a ouvir, a gente não fala sobre dinheiro, né? Não fala sobre dinheiro, e eu, assim, tenho cada vez mais aberto, inclusive, eu sinto que até para contratar alguém, que fala assim, mas será que eu vou falar com ela, não vou? Então, vou aproveitar, falei com a Jo, nós temos uma parceria com a BND, de, de fazer consultorias financeiras, né? Eu faço, né, para pessoas, né, físicas e pessoas que trabalham por conta, e a gente criou uma parceria, que a gente tem uma condição especial. Eu já ofereço uma conversa inicial gratuita, que é para a gente conversar sobre a condição, sem nenhuma, como diz, sem compromisso. Ah, eu preciso contratar a Débora. Não, a gente vai conversar sobre dinheiro. E para mim é enriquecedor toda vez que eu converso com alguém, independente se ela vai, se ela. E geralmente, meninas, geralmente, só dessa primeira conversa é, já saem insights maravilhosos para as pessoas aplicarem nas suas vidas. Se vai me contratar naquele momento, ou se vai. Ah, não, Débora, eu vou pensar depois e eu acho que depois eu te contrato. Gente, fiquem super à vontade. E assim, é isso. Sempre saem insights. Do meu lado, daqui, que eu aproveito. Nossa, que interessante, eu aprendi, aconteceu isso. Ela se organiza desse jeito. São histórias de vida. Ou se ela vai. E também para a pessoa, inclusive, aplicar alguma coisa nas conversas assim, iniciais. Porque é isso, a nossa vida financeira ela é muito dinâmica. Então, hoje ela está assim. E o que acontece? Não é só para. Nossa, só para quem que é a consultoria? Todos nós. Eu falo, eu sou super para todos nós assim, porque nós temos questões diárias com dinheiro, para resolver algumas coisas pontuais. Então, para analisar investimentos, então é isso. Tem várias demandas, né? Então, para todo mundo. É isso. E Então, eu quem acho que quiser, é é só muito bom. marcar, me chamar, me mandar o WhatsApp, eu marco e a gente marca essa conversa e depois eu envio uma proposta, né, Ju? É assim que eu trabalho, que eu acho que é uma proposta individual, personalizada, e eu não entrego nada que não está na sua necessidade. Então, tem gente que quer pensar para organização financeira, tem gente que quer só pensar na aposentadoria, e tem gente que não é o momento para falar sobre a aposentadoria, não é o momento. Então, tem necessidade de colocar isso. É isso, É, menina. eu deixei aberto, né, para se as meninas quiserem perguntar alguma coisa. Algumas já saíram, tá? A Duda já saiu, a Adri já saiu. Eu super entendo, viu, Dé? A É, gente vem de uma semana de eventos, então essas meninas todas estavam também lá no evento e foi bem puxado. Então, essa semana a gente está tirando um atraso, porque uma é, semana sem trabalhar, quando a gente chega na outra, já está é. assoberbada aqui mesmo. É, mas então vou deixar aí vocês perguntarem, mas desde já eu te agradeço demais aí, hein, Foi por ótimo. tudo. Foi ótimo. Estou aí à disposição. Del. O que você achou, E Denise? aí eu mando. E assim, fala Del, fala Luari, fiquem à vontade. Não, achei, sempre como a Nízia falou, né? Tem diversos pontos que em algum momento nós até já tivemos a informação de que é necessário, mas eu acho que o grande ponto é acomodar, né? Quando a gente vê, acomoda e não lança, não anota, não enxerga, não faz essa fotografia, né? E no momento que a gente percebe a demanda, o carro já está instalado. Então, faz muita diferença ouvir e, e lembrar. Olha, não perde a mão, não, sabe? Se organiza, pensa um pouco. E aí foi muito importante toda a fala da Débora, justamente por trazer uma forma de organização que eu acho que é super passível de ser aproveitada no nosso dia a dia,
É um formato simples, mas que é muito resolutivo, né? Pelo menos para mim pareceu assim. E eu tenho confissões da tesoureira, né? Eu tenho é um empecilho para mim. Ou eu sento, porque é aquela mania, ou eu sento para fazer tudo muito assim, cada um de uma cor, cada um não sei o quê, e aí eu vou tentando entrar num nível de detalhe que fica inviável. Aí eu não É. consigo, sabe? Então, Tem uma orientação que eu tive nos meus inícios, meu professor em 2017 falou assim, olha, às vezes um planejamento 7 é melhor que um planejamento nota 10. Por quê? Porque a gente é muito exigente e a vida não é assim. Então você pega e abandona. Né? A gente não é assim, a vida não é assim. A gente precisa ser compassivo né? Porque senão a gente vai deixando. é, eu tenho, o pessoal que fala assim, Débora, você é acolhedora. Eu falo, gente, porque exatamente isso como eu me sinto. Eu tô assim, admirando vocês, uma hora dessa aqui, entendeu? Isso é, faz muita diferença te ouvir, faz, pode acreditar. faz, com certeza. Que bom. Ah, Ari e Lu, vocês querem falar alguma coisa? A Ari falou que foi tudo ok, muito bom. A Ari chegou em casa, gente. Chegou em casa, sai a garota numa motinha, foi embora. Eita, Corajosa, hein? Corajosa. Só tem mulher corajosa aqui. Debbie, então, ó, super obrigada mais Obrigada. uma vez. Ela já, né, nem já fiz 1000 comentários eu apresentando você até as outras pessoas aqui que não estavam aqui. Fala assim, gente, assim, não foi por necessidade, mas antes de mais nada, eu passei por esse processo com a Débora, eu adorei, fez muito sentido para mim. Então, assim, recomendo porque passei por esse processo, viu? Muito, Ai, que muito bom. obrigada, viu, Dé? Fiquei muito feliz. Espero que muitas mulheres também abram os olhos para ver se fazem essas suas fotografias. Fotografias. É Faz muito, diferença. faz Faz diferença. diferença, faz. Faz. E é um pedaço, né? Enfim, eu estou à disposição, a gente vai se falando. Obrigada. Eu te mando agora, e aí você Manda. distribui os e-mails, né, para as meninas. Tá. Tá bom. Mando sim, Dé. Um beijo grande. Muito Beijo, obrigada. Denise. Beijo, meninas. Obrigada, U. Obrigada. Obrigada, Ari. Até. Até. Obrigada, Dê. Tchau, Tchau. tchau.